tava com saudades. Estamos de volta com o nosso Sintonia na Cidade. É isso aí, minha gente. Sintonia na Cidade, esse programa que está escrevendo uma história tão bacana no radialismo maranhense. É uma honra estar aqui apresentando esse programa, patrocinado pela Faculdade Florence e pela Escola Técnica Parceira, Instituto Florence. Que maravilha, gente, trabalhar patrocinados por pilares da educação. É uma honra. Uma escola também que tem seu berço na formação em saúde, né? Que maravilha essas duas escolas. Maravilhoso também é ter essa audiência do nosso Sintonia na Cidade. Quantas mensagens temos recebido, né, de incentivo à nossa caminhada no radialismo. Olha, muito obrigada. E agradeço pela audiência de hoje, porque o programa de hoje vai tratar um assunto, gente, muito importante, importantíssimo, que salva vidas. Nós vamos falar de transplante de órgãos. Olha que maravilha, minha gente. Então vamos todo mundo ficar aqui acompanhando, cada um na sua casa, no trabalho, onde quer que você esteja, porque nós vamos trazer aqui uma discussão muito importante. Estou em muito boa companhia, na companhia de vocês, graças a Deus, do nosso Deus, a nos conduzir, e também na companhia de Graziele Jacob Pimenta, ela que é enfermeira, graduada pela Universidade do Estado de Mato Grosso. Ela tem experiência na área de enfermagem, em UTI, com ênfase também. Atua desde 2014 até 2019 na coordenação da Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos de transplante em Vilhena, Rondônia. É especialista em doação de órgãos e tecidos para transplante pelo Centro de Ensino Albert Einstein. Atuou de 2015 a 2017 como coordenadora da UTI geral do Hospital Regional de Vilhena e também em fevereiro de 2017 assumiu a doação de práticas assistenciais no Hospital Regional de Vilhena. Daí então uma caminhada, ela também foi professora da Faculdade Integrada de Aparício de Carvalho. Aparício de Carvalho. Finca Aparício de Carvalho. Em Vilhena também. Maravilha. Ministrou aula em vários cursos de graduação, odontologia, fisioterapia, enfermagem, né? Ela como enfermeira, né? Também foi CEO do projeto Parto Adequado no município de Vilhena, Rondônia, e também gerido pelo Albert Einstein, e também utiliza metodologias ativas. Olha só, é especialista em preceptoria do SUS pelo Centro de Ensino do Sírio-Libanês. Duas grandes instituições, ela teve duas grandes formações. Albert Einstein, Sírio-Libanês, maravilha. Preceptoria e a outra, doação de órgãos e tecidos, maravilha. Ela é enfermeira de transplantes concursada pela EBSER desde agosto de 2019 e atuou na assistência de transplante renal do HU UFMA em 2021, gerente de enfermagem do Hospital da Mulher na Rede Municipal de São Luís do Maranhão. Atualmente é enfermeira de transplante de Banco de Olhos do Maranhão. Ela também está cursando mestrado em PGCM pela UERJ, Ciências Médicas da UERJ. Também trabalha com Banco de Olhos no Maranhão. Então seja muito bem-vinda. Nossa, um currículo muito lindo. Eu gosto de ler currículos assim tão grandiosos, né? Os locais onde ela fez suas especializações. Olha, Sírio-Libanês, referência para o mundo. Einstein também, você sabe, né? O Hospital Sírio-Libanês, ele recebe, São Paulo, gente, esse hospital, ele recebe pacientes do mundo inteiro, pessoas do mundo inteiro que buscam tratamento, procuram o Hospital Sírio-Libanês, assim como o Hospital Albert Einstein. E assim como o nosso Hospital Universitário Presidente Dutra também é uma grande referência para o Maranhão, é referência também em cirurgias para o nosso país e em várias outras áreas, e vem fazendo um trabalho muito bacana nessa área de doação de órgãos. Eu queria que você nos se apresentasse mais uma vez, né, Graziele? Que trabalho bacana, que currículo lindo, né? Eu fico muito honrada de encontrar uma enfermeira com
com essa magnitude, essa experiência, né, ocupando cargos tão importantes e tendo formação de excelência e hoje está aqui coordenando o Banco de Olhos. Eu queria que você se apresentasse aqui para os nossos queridos rádio ouvintes do Sintonia na Cidade. Seja bem-vinda. Obrigado, né, pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui hoje com os ouvintes, com você, doutora, falando sobre esse assunto que ele é tão importante, né? A gente vive um momento histórico onde vem se falando muito de doação de órgãos, especialmente porque esse assunto vem sendo vinculado, né, ao caso do apresentador Faustão, que recebeu recentemente um coração. E a gente precisa falar disso, não nesse momento apenas, mas é sempre, porque são a vida de muitas pessoas que estão em jogo a partir desse ato. E a doação, ela na verdade, consiste no ato de amor, né? A gente não pode falar de transplante sem ter doação. Então, a doação só acontece quando alguém decide abrir mão do seu desejo e dar um pedacinho daquilo que faz tanto sentido de um ente querido, né? E deixar isso ser perpetuado aqui na vida de outra pessoa. Então, a doação, ela é um ato de generosidade e um ato de amor. Maravilha. Eu fico muito feliz de ouvir, assim, toda vez que eu ouço essa palavra amor, eu entendo que ela tem uma força muito grande, né? Que em todas as esferas da vida, né? Se a gente está falando de ciência e fala de amor, a gente já vai perceber que a ciência vai vir com aquela qualidade, né? E aí, quando a gente está falando também, né, na nossa vida de amor, a gente vê o sentido, né, do amor para que a gente viva bem, viva em paz e tal. E quando a gente está falando de amor que salva vidas, nossa, isso é magnífico. Então, seria, professora, doutora, estou falando aqui com a doutora Graziele, a senhora que é especialista nessa área, com um trabalho notável, eu queria dizer para a senhora que essa sensibilização, né, é uma parte muito importante de toda a sociedade para esse grande passo que vai salvar uma vida nova. Com certeza, né? A sensibilização e as pessoas, a partir dela, obterem um entendimento da questão que envolve a doação de órgãos, ela é fundamental, né? Hoje, o Brasil, ele sofre com escassez de doações devido à recusa familiar. Esse é um ponto alto. E, sobretudo, falando do nosso estado, né, do Maranhão, o Maranhão atinge aí a casa dos 70% de negativas familiares daqueles 100% que a gente conseguiu obter de doadores. Então, é um número preocupante, né? Isso revela que falta informação para a comunidade de maneira em geral e que eles talvez não compreendam o que está envolvido ali nesse ato, as etapas, ou talvez vinculem essa doação com alguma desfiguração do corpo do seu ente querido, que não acontece, né? Sim. Existe muita preocupação em manter a dignidade do doador e deixar ele apresentável do jeito que ele foi entregue ali para fazer esse ato de amor e devolver ele à família. Então, a gente vê que o Maranhão ele sofre com isso. Então, é fundamental que haja realmente oportunidades como essas que vocês estão aqui proporcionando, que é de desmistificar o tema e informar a comunidade de maneira geral. Olha, eu entendo que esse dado é um dado preocupante, né, para o país, para o Estado, e que políticas públicas nesse sentido, né, elas têm que abraçar essa causa, porque a gente sabe que há uma fila enorme de pessoas que necessitam, né, de um órgão para dar seguimento à sua vida. Tem toda uma condição, né, de continuar, né, a sua caminhada, né, a sua trajetória, continuar trabalhando, vivendo, suas mães de família, pessoas jovens também, são pessoas de diferentes idades, podem continuar, né, a sua caminhada, mas por uma questão de decisão, muitas vezes da família, que não teve a compreensão, de alguns familiares que não tiveram essa compreensão. Vamos falar aqui do caso do Fausto Silva, né? O Fausto, ele recebeu um coração relativamente rápido, né? E aí a gente ouviu muitas polêmicas em relação a ele ter recursos e ter recebido rapidamente um coração. A gente que está aqui acostumado à regulação, a gente sabe que isso é algo muito sério, né? Que há toda uma fiscalização, uma auditoria sobre a fila de transplante, né? E que em nenhum caso, né, seria possível se burlar qualquer
situação nesse sentido. Então, minha gente, eu já quero dizer a vocês que a gente às vezes fica com algumas ideias, mas que é impossível. Há um controle, há uma rede de acompanhamentos, há todo um sistema judiciário que acompanha também, e a responsabilidade também de toda a equipe de saúde, né, em nível central, toda uma política de transplante que jamais, né, coadunaria com esse tipo de ação. Então, realmente, a história do Faustão é uma história realmente acertada. Ele conseguiu pela segunda, foi a segunda tentativa, o primeiro ele estava em condições muito difíceis. Isso. E aí o primeiro não deu certo por alguma razão, então ele é o segundo. Geralmente, professora, a senhora pode explicar melhor, várias pessoas que podem se utilizar daquele órgão são preparadas para o momento da cirurgia, mas nem sempre, né, vai dar certo por alguma coisa. Pode ser que aquela pessoa naquele dia não esteja preparada. E o Faustão, né, naquele momento, ele reunia todas as condições. É mais ou menos isso, né, professor? É, exatamente, né? Para cada tipo de órgão existem critérios. No caso dele, ele, por motivos clínicos, foi priorizado. É importante falar sobre isso porque o que acontece? A lista, ela não é uma lista de espera cronológica, ou seja, eu entrei às 13 horas e o outro às 13h01 eu estou na frente. Não é assim que funciona. Sim. Existem critérios clínicos que vão determinar a gravidade do paciente. E isso vai mudar a posição dele em lista, que foi o que aconteceu com ele. Sim. Ele tinha critérios de acordo com as diretrizes brasileiras de cardiologia, e então ele foi priorizado e aí recebeu esse órgão em um tempo rápido, relativamente rápido. Contudo, é importante falar que sobre o coração, no Brasil, até o meados de junho, tinham mais ou menos 280 pessoas listadas para receber um coração. 280 pessoas não é um número tão grande. Então, a gente tem que entender que São Paulo é um lugar onde o transplante pulsa. Né? Existe um número de doações grande lá. Então, a chance daquelas pessoas que estão listadas nesse estado serem transplantadas com mais rapidez é grande. Então, ele não é uma exceção. Existem outras pessoas que também assim, receberam, exatamente, né? Rapidamente. Então, a gente tem que reforçar isso, né? Não, o fato de ele ter ou não dinheiro não interfere nessa listagem e na priorização, né? O que aconteceu é que ele estava muito grave e ele foi priorizado, e coincidiu de o doador também ter características compatíveis com ele, porque no caso do coração, são utilizados critérios clínicos também de compatibilidade entre doador e receptor. E aí coincidiu de ser, ele teve a graça, né, de ser abençoado com essa doação, né, com a generosidade dessa família. Maravilha. E o que é importante, né, de tudo isso é que a família, né, ela deu seu sim. Imagina se uma família dissesse não para tantas pessoas que foram transplantadas, né? A gente viu aí também, outro dia eu vi um depoimento de uma jovem transplantada que estava muito radiante, né? Porque alguém, né, ela recebeu o coração de alguém e estava agradecida, na verdade. Então, assim, a gente vê que a decisão da família, ela salva vidas, ela é preponderante, ela é muito importante, né? Esse convencimento, essa sensibilização, que inclusive deve começar antes mesmo do fato acontecer, né? Exatamente. A gente está no mês, né? Está finalizando o mês, onde se rememorou a importância da doação, né? Dia 26, dia do doador. Dia 27. 27, isso. dia do doador. E estamos no mês de alusão a campanhas, debates importantes, mas que, na verdade, o ano inteiro a gente tem que promover essas ações. As instituições formadoras, instituições de saúde, as escolas. Esse é um grande desafio, né? O próprio poder público, por meio de políticas públicas, né? As secretarias estaduais, municipais, elas têm que ser deslanchadas campanhas, porque realmente há uma necessidade muito grande. Problemas renais, o Maranhão tem muito problema renal, né? Problemas cardiovasculares, a gente tem também. Córneas também, tem muitos problemas. A maior lista hoje é de córneas. De córneas, né? Isso, a gente tem mais de 800 pessoas aguardando por uma córnea aqui no estado do Maranhão.
que é um número Olha, muito alto também, né? gente, olha só, 800 pessoas necessitando de Isso. córneas. Em contrapartida com este número, até a data de ontem, nós tivemos 80 doações. 80, Então, que maravilha, no- 80 doações. isso. É um número bom, relativamente, comparado a outros anos. Contudo, é um número distante, né? 10% aí dos 800. Então, Dos falta muito 800. para a gente caminhar e a gente precisa mesmo falar disso, né? Nós precisamos falar disso. Claro que nós não estamos aqui, todo mundo sabe, nós lamentamos tudo que acontece, claro, alguém, né, perdeu a vida, nós lamentamos, mas nós estamos falando de esperança. Aqueles que Sim, estão adoecidos e que necessitam, né, de receber uma córnea, de receber um coração, de receber um rim, de receber uma vida. Então, é necessário esse gesto de amor, né, que as famílias, de uma maneira geral, né, permitam, né, facilitem, aceitem, né, essa possibilidade tão bacana de você estender essa vida a outra pessoa, né, sim, que realmente pode continuar aí a seguir sua trajetória, como eu ia falando ainda há pouco, às vezes é uma mãe de família, né? Quanto é sim, importante, né, gente, uma mãe, quanto é importante um membro da família, um filho, né? Um filho continuar, receber um coração, receber um rim, continuar um pai, qualquer pessoa receber um transplante, nossa, muda muito a vida daquelas pessoas, né? A a morte, né, é algo que traz um abalo em toda a estrutura familiar, nos amigos, é algo muito forte. E se você pode, né, dar uma condição de vida a outra pessoa, isso é um ponto muito importante a ser sim, pensado, né? sim, Então eu entendo que as capacitações, até mesmo das equipes de saúde, quando percebem que determinado paciente chega num ponto, né, vamos dizer assim, que não tem possibilidades terapêuticas, ou naquele ponto final onde realmente, né, é possível fazer a doação, toda essa preparação para falar com a família e também que antes isso já tenha sido discutido minimamente com a família em isso. campanhas, já sensibilizados, é muito mais fácil. Isso é tão certo que o que a senhora está colocando aqui, doutora, que essa semana eu vivi uma experiência onde eu pude comprovar, né, a importância de a gente estar fazendo essa conscientização. Como o mês faz alusão à doação, nós estivemos visitando algumas unidades hospitalares e fazendo capacitações e salas de espera. E a gente passou por uma doação essa semana de uma jovem, onde a família autorizou a doação dos múltiplos órgãos. Contudo, eu havia feito uma capacitação nessa unidade e falei com o público em geral. E ontem, na hora de fazer a entrega, a devolução do corpo, por incrível que pareça, na hora que o parente veio receber o corpo, ele olhou para mim e falou: Você estava essa semana fazendo um treinamento lá em tal lugar, não estava? Eu estava. Ele disse para mim: Eu doei porque eu ouvi a sua Que palestra. bacana, que a Na importância, hora né? que ele disse isso para mim, né, fiquei emocionada e entendi mais, apesar de reconhecer isso, entendi, né, a importância da gente estar falando disso em todos os momentos. Aí ele disse: Mas você sabia que ela estava assim? Você sabia? Eu falei: Não, eu não sabia que ela estava lá no hospital. Eu não conhecia vocês, eu não sabia. Mas aquela mensagem de conscientização tocou fundo nele, porque 2 dias depois, 3 dias depois, essa jovem evoluiu, né? Infelizmente, com morte encefálica, mas felizmente ele já tinha recebido a informação e tinha internalizado ela, porque foi isso que fez com que ele decidisse. Ele entendeu o que eu quis passar naquele momento, Que né? maravilha. E por meio dessa família, por meio dessa jovem que tem que ser lembrada, Uhum. outras vidas foram modificadas, né? Outras pessoas receberam esses órgãos. Então, assim, é fundamental mesmo a gente trabalhar esse assunto em várias instâncias, né? Desde o profissional à população, porque a gente depende do profissional para receber a notificação do óbito, a notificação da suspeita de morte encefálica, né, a condução da manutenção da vida de um potencial doador, que depende de uma equipe médica habilitada que trabalha para manter esse possível doador vivo, né? Sim. Então, tudo isso culmina na doação. É um processo de muitas mãos, tá? Não é uma pessoa, mas ele começa numa base fundamental, que é a educação, né? Que é o que a gente Sim, está aqui falando. sim. Se não houver educação,
conscientização, não haverá doação. As pessoas precisam entender, e eu pude viver essa experiência que me emocionou na hora que a pessoa disse isso para mim, porque a gente faz o nosso trabalho, né, com amor, com dedicação, e espera realmente colher frutos, mas não imaginei que ia ser em tão pouco tempo e receber uma devolutiva disso tão rapidamente, né? Fiquei muito emocionada mesmo de ter vivenciado essa experiência. Olha, eu quero parabenizar, né, o seu trabalho, de toda a equipe, né, Sim. do Hospital Universitário e do órgão que você está, né, coordenando, e dizer Eu sou enfermeira assistencial, né? assistencial. Isso, a gente tem uma E o banco liderança de do olhos. banco de olhos. Isso, e a Sim. gente tem uma liderança, né, que é a enfermeira Ângela, que faz essa coordenação da enfermagem. Ah, sim. A Ângela Inês? Isso. Ângela Inês, um beijo para a Ângela Inês, competentíssima, minha colega Ângela Inês. Parabenizo. E o seu trabalho é igualmente importante, porque realmente não se faz nada sem ser numa equipe, né? Uma equipe vocacionada e com um grande objetivo, uma grande missão como é a de vocês. Então, eu queria parabenizar toda a sua equipe, em seu nome, que está aqui representando, né, esse trabalho. Queria dizer que há de se ter um movimento nacional de doação de órgãos. Eu sei que tem muitas campanhas, há muitas campanhas, hospitais que são específicos, que fazem muitos transplantes, vivem fazendo campanhas, mas assim, essas campanhas elas precisam alcançar todas as camadas sociais, é preciso alcançar as escolas, porque olha, lá na escola é um ponto importante. Às vezes o próprio aluno ele leva aos seus familiares uma palestra sobre essa, da importância de doação de órgãos. Nas universidades também são espaços favoráveis a você, né, na formação, trabalhar essa importância. E também no dia a dia. Às vezes você está no dia a dia ali, mas você não passou por uma sensibilização. Às vezes Sim. você trabalha naquele hospital onde faz o transplante, mas nunca se chamou, né, uma equipe em qualquer nível, tanto em qualquer nível de suporte, equipe de manutenção, equipe de conservação e limpeza, equipe médica, equipe de enfermagem, para falar sobre isso. Às vezes a gente acaba também não fazendo esse tipo de trabalho. E essas pessoas têm um potencial incrível. Se você trabalha no hospital, numa unidade de saúde, se você tem acesso, né, a comunidades também, é muito importante. As associações também comunitárias têm um papel preponderante. Então, eu vejo aí que o grande trabalho e o grande diferencial e o potencial realmente da gente alavancar esses números, porque não 70% de negativas não é bom, né? Foram chances que nós perdemos de dar a vida a outras pessoas. Então, isso é muito sério no nosso estado. Então, eu conclamo aqui, né, o poder público, mais uma vez, nesse mês que se encerra, né, a campanha, se encerra apenas formalmente uma campanha, mas que se continue a fazer campanhas de incentivo, de conscientização a todas as camadas, em todas as esferas, nas empresas, nas escolas, na iniciativa quer seja pública, quer seja privada, para que nós possamos reverter isso e dar uma esperança, levar uma esperança com um gesto de amor a outras pessoas. Eu fico muito assim, acompanho sempre isso. Eu tenho uma irmã que trabalha, né, com transplante, e a felicidade dela, da equipe, né, quando se consegue ter um bom êxito, né, quando após a cirurgia, né, você vai ver o paciente evoluindo, a alta do paciente. Então ela tem muitas histórias. A doutora Filomena Galas, ela tem histórias lindas de pessoas que foram transplantadas também, que ela participou, né, da equipe, e ela conta como é maravilhoso você ver esse resultado. E depois, a família que doa também se sente muito agraciada com isso, acalentada, né? Não sei se você já conversou também com uma família que fez a doação. Sim, sim. A gente trabalha com tanto no banco de olhos quanto na CIDOT, que é a Comissão Intra-Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos, né? Quem faz a condução, na maioria das vezes, desse acompanhamento familiar é um enfermeiro, né? Sim. Inclusive, são algumas prerrogativas atuais da legislação que determina que entrevista familiar é exclusividade do enfermeiro no âmbito da enfermagem, né? E isso também valoriza o nosso trabalho, nossa especialização na área,
e demonstra que deve haver critério para se falar com a família, né? Deve haver conhecimento, porque a gente está tratando de um assunto delicado, é uma morte. Sim. E é algo que a gente comumente não conversa, a gente não para falar com a nossa família, olha, se eu morrer, gostaria que fosse assim, ou fosse assado. E isso também precisa ser falado, porque todos nós estamos sujeitos à morte, né? É um Sim. imprevisto que sobrevém a todos, a Bíblia diz isso, né? É verdade. Então a gente precisa conversar para saber como agir diante disso. E a gente tem todo tipo de reação, né? A gente espera várias reações diante dessa notícia, seguindo aí as fases do luto, né? Que a gente tão conhece. E as famílias têm diversas maneiras de reagir. Alguns negam, outros se revoltam, outros negociam, né? Tentam negociar com Deus. Alguns já decidem de imediato, outros precisam de mais tempo. Quando as famílias são grandes, leva-se em conta a opinião de várias pessoas até se chegar a um consenso. Então, tudo isso interfere no resultado. Mas, assim, eu aprendi que nesse tempo todo que eu trabalho com isso, né, tenho entrevistado muito mais aí de 100 famílias, tendo conseguido êxito em várias entrevistas familiares para doação, algumas não foram possíveis e a gente entende também o lado da família, né, não é uma coisa que tem que ser obrigatória, por isso que a lei diz hoje que a doação ela é consentida, não é presumida. Né? Tem se levantado até uma discussão sobre o tema. Vamos tornar presumidos doadores. Morreu é doador. Mas no Brasil não funciona assim como funciona em países de primeiro mundo, onde a doação é presumida. Né? E aí isso faz com que eles atendam à necessidade da sua população com que diz respeito a órgãos. Né? Não é o nosso caso. Então a família precisa consentir. Por exemplo, uma dúvida constante olha, eu quero ser doador e eu vou colocar isso no meu RG, né? no meu documento. Sim. Isso tem validade? Não tem. Embora a gente use isso como argumento para dizer à família que a pessoa ela expressou, né, a vontade dela, quem ainda decide é a família. Então, esse assunto precisa ser conversado em vida, porque quem vai tomar a decisão por aquilo que você diz hoje, querer a sua família. Sim. Né? Então, o documento ele não é legalmente aceito. A legislação vigente não considera ele que vá... não é presumido, né? Está escrito, mas não tem esse valor. Então, é a família mesmo que vai decidir. Por isso, a importância de conversar com a família, porque é ela que decide. Eu vejo que é uma tarefa... Né, de desafios, mas eu continuo dizendo que quanto mais vezes nós formos abordados, né, sobre essa temática em todas as circunstâncias, nas instituições que a gente trabalha, nos hospitais, nas escolas, quanto mais vezes a gente for sensibilizado por isso, diante de uma situação dessas, torna-se mais fácil, né? Com uma boa abordagem, a enfermagem tem uma abordagem fabulosa, né? Aquela que passa a maior parte do tempo com o paciente, que também conversa com a família, que tem, né, todo aquele preparo também, aquela visão do todo, não desmerecendo outras profissões, mas eu entendo que a enfermagem tem essa condição mesmo de, sabe, levantar essa questão com todo... exercendo, né, a empatia, se colocando no lugar da família, e tem toda essa oitiva. Quem mais escuta é a enfermagem, quem mais escuta, quem mais sente, quem mais percebe as possibilidades de cura ou o paciente que está ficando mais grave. A enfermagem acompanha por maior tempo, não desmerecendo nenhuma outra profissão, porque são igualmente importantes. Mas o tempo, quem passa mais tempo com o paciente é a equipe de enfermagem. Então, quando a enfermagem chega a ter uma conversa, é porque realmente ela já analisou muito e está ali já perfeitamente traçado todo um panorama, um diagnóstico, ela vai com muita segurança para esse momento. Então, assim, a enfermagem faz tudo para manter a vida, diuturnamente,
tá ali, qualquer coisa ela vai, ela ajuda a reanimar, ela ajuda em todos os aspectos. Ela é a primeira que vê quando o paciente começa a passar mal, ela olha, não tá bem, apitou, não, vamos lá, chama o médico, vamos correr e tal. Então a enfermagem é alguém que luta muito pela vida. Então, quando ela chega nesse ponto de abordar uma família para a doação de órgãos, é porque ela já fez toda uma análise juntamente com a equipe médica e os demais membros para chegar a esse ponto. Queria perguntar para a doutora, rapidamente, parabenizar pelo trabalho e dizer que a gente tem que avançar mais ainda, colocar esse programa à disposição para todos que quiserem falar de doação de órgãos, porque é importante, viu, minha gente? Olha, é um número difícil, foram 70% de recusa de pessoas que poderiam ter doado um coração, um rim de um familiar. E eu tenho certeza, gente, que a alegria seria grande. Mesmo depois do luto, vocês sentiriam uma alegria tão grande de saber que aquele coração, né, foi doado para alguém que continuou sua vida. Eu tenho certeza que essa alegria é muito maior do que a sua negativa. Eu tenho certeza disso, que vocês vão sentir uma alegria imensa no futuro, de saber que aquela córnea, né, ela foi doada, que alguém está enxergando a partir daquela doação. Então, eu vos convido, meus amigos, minhas amigas, a gente refletir sobre essa temática em casa, né? Você que está passando aí por um momento, que talvez esteja se encaminhando para um parente que está numa situação dessas, pense, né, na alegria também do outro, né, na dor do outro, que também pode ter um pouco de alento, de alegria, uma nova perspectiva, uma nova esperança. Também acho que tem que ter ter mais campanhas, mas parabenizo tudo que está sendo feito. O Hospital Universitário tem feito um trabalho maravilhoso no transplante renal, sucesso, né? Também vocês têm buscado fazer na parte de córneas também, tem feito um trabalho de pouquinho a pouquinho, mas estão chegando lá. Tá longe ainda, né? Temos 800 pessoas na fila, mas eu tenho certeza que depois desse programa aqui, minha gente, nós vamos ter uma conscientização que vai reverberar sobre o Maranhão inteiro, sobre a importância dessas doações e o quanto isso vai salvar vidas e a gratidão que quem vai doar vai sentir. Os familiares vão ficar muito gratos, né, de ter podido participar, né, da cura de outras pessoas. Queria perguntar à doutora o contato. Por exemplo, tô aí com uma possibilidade, tem um telefone que se liga ou é o hospital que entra em contato? Isso, o contato é por meio do próprio hospital, onde existe a possibilidade da doação, né? A central fica onde? A central de transplantes, ela fica hoje lá no Carlos Macieira. No Carlos né? Macieira. Ela é vinculada ao Sistema Nacional de Transplante e ela exerce a gestão regional do sistema de transplante aqui no Maranhão, né? E aí, o banco de olhos, ele é vinculado ao hospital universitário e ele exerce as atividades relacionadas à busca, né, entrevista familiar e captação de córneas. E disponibiliza esses tecidos que são transplantados não só no hospital universitário, mas em clínicas particulares aqui no estado, onde também se realiza o transplante de córnea. Doutora, quando uma família ela concede a doação, é verdade que vários órgãos, né, podem salvar várias vidas, né? Se você de repente, uma família, não, nós concordamos com a doação, então um rim, um coração e tal. Então, quando esse gesto de amor ele é estartado, né, pela família e tal, muitas pessoas podem ser salvas, né? Isso, a gente costuma dizer que 1 salva 8, no mínimo. Né? 1 salva 8. Isso, 1 salva 8. A gente usa essa referência para dizer que pode ser doado um coração, 2 córneas, 2 pulmões, o fígado, que pode ser bipartido, né? Ou seja, 2 pessoas podem receber esse órgão a depender das circunstâncias, os rins, válvulas cardíacas, tecido músculo esquelético. Então, assim, existe uma possibilidade gigante. No estado do Maranhão, efetivamente, acontecem 3 modalidades de transplantes, né? Que é o transplante de fígado, de córneas e o transplante renal. Contudo, já está, né, se caminhando para que também aconteçam os transplantes cardíacos, né? Que a gente espera que em breve
essa também seja uma realidade no estado, porque isso é um ganho para a população, onde a população que necessitar desse atendimento não precisa se deslocar a outros centros, né, para se receber esse tratamento. Sim, maravilha. Eu acho que a tendência é aumentar, né, ampliar. Eu vejo o trabalho da Joyce como, né, presidente, a diretora do hospital, é uma pessoa extremamente competente e eu acredito que a gente está evoluindo, né, nos transplantes renais, fígado, córneas, né, na toda a tecnologia, todo o suporte. Também o hospital tem contato com outros centros, como o Instituto do Coração, né? Eles estão fazendo esse network, essa comunicação Sim. com vários centros, estão avançando bastante. Então, eu acredito que em breve também nós estaremos fazendo, né, novos transplantes. Mas o importante também, minha gente, é a gente realmente sensibilizar e tentar conversar com essas famílias que têm ali suas vítimas já, né, vamos dizer assim, com um diagnóstico definitivo, que estão, vamos dizer assim, na condição de doação e que a gente possa realmente convencer e tocar esses corações que estão sofridos. Também não é fácil, né? Não é fácil. Porque são abordados num momento difícil. Por isso que eu digo que a campanha ela deve continuar antes. A sensibilização ela tem que ser antes. Em algum momento a gente tem que ser abordado por essa temática, porque de repente nós estaremos diante de uma decisão dessas. Sensibilizados fica muito mais fácil, né, tomar a decisão. Exatamente. Doutora, no Maranhão, quer dizer que o Carlos Macieira, vamos dizer que aconteça, que Deus o livre, algum acidente no trânsito e um acidente que você faz um diagnóstico lá de algo muito sério e tal. Aí vai para um hospital, aí o hospital aciona o banco, é isso? Isso, assim, existem dois tipos de doadores, né? O doador por morte encefálica, que é um doador de múltiplos órgãos, e o doador por parada cardiorrespiratória, que é o de coração parado, né? Que parou lá por algum motivo que não foi morte encefálica. No caso de doador por parada, pode-se doar tecidos. Então, essa doação pode acontecer até 6 horas após o óbito. Então, assim, o que acontece? Existe uma articulação com as unidades hospitalares, as UPAs, e eles notificam o banco de óleos e nós nos deslocamos até o local e fazemos uma triagem, uma avaliação desse potencial doador. E aí, se for viável aquela doação, a família é entrevistada, é ofertado o direito à família, né? A gente fala que tem que tratar isso como um direito. Teve óbito, existe o direito de doação. Isso tem que ficar claro para as pessoas. E, infelizmente, é nesse momento ruim que a gente chega, né? Então, realmente é uma questão delicada, mas tem essa possibilidade onde o hospital ele vai estar se articulando, né? Ligando, comunicando com o banco de óleos. E no caso de morte encefálica, os hospitais eles têm que deveriam, né, ter as CIDOTs, que são as comissões intra-hospitalares de doação de órgãos e tecidos. E essas comissões, elas fariam um acompanhamento e a detecção de todo possível doador de órgãos, né? Para que isso seja acompanhado desde o momento que se suspeite da morte encefálica até a concretização do diagnóstico. E desde então a família está sendo acompanhada para estar compreendendo o processo da morte, né? Porque determinada morte quer dizer que cessou a vida. Então, morte encefálica é igual fim de vida, é igual morte. Isso precisa ficar claro. Sim. E existe muita dúvida, porque muitas vezes a família olha o paciente entubado, o coração está batendo, né? Ele está respirando. Porém, são mecanismos artificiais que estão deixando aquele indivíduo vivo. E isso precisa estar entendido. Cessou-se a vitalidade encefálica, acabou a vida. Então, o que está deixando o indivíduo vivo são as drogas, são a ventilação mecânica, né? Aquele cuidado que ele está recebendo. E aí, a partir disso, concretizado, né, fala-se com a família sobre a possibilidade de doação de órgãos. Sim. Importante esclarecimento da doutora. Eu queria agradecer bastante, né? Foi muito importante saber que o Carlos Macieira tem essa central,
saber que isso é feito uma análise em cada unidade, que é importante ter essas comissões, né, em cada unidade de saúde para já ir trabalhando no caso de Isso. morte encefálica, né, com a família e tal, já ir pensando nessa possibilidade, que não é fácil, não é uma decisão fácil, mas, gente, é uma decisão que salva vidas. A gente tem que pensar isso, assim, é um momento difícil, a gente se solidariza com a dor de cada um, é uma dor imensa, imensa, né? Você perdeu um ente querido, né? Até alguém que você não conhece, você sofre ao saber que aquela pessoa, né, perdeu a vida. Mas é importante pensar que pode haver, que deve haver uma condição para outras pessoas, que a sua doação pode levar vida a outras pessoas, né? O seu sim, família, pode levar um sim à continuidade de outra vida, né? Que pode não sentir aquela dor também. Então eu tenho certeza que as famílias sensibilizadas, que campanhas, que esse trabalho maravilhoso dessa comissão, junto a comissões em cada unidade de saúde, Isso. principalmente nas UPAs, nos prontos-socorros, nos hospitais de longa internação, eu tenho certeza que com esse trabalho bom a gente vai conseguir reverter tudo isso. Eu quero parabenizar a nossa querida convidada de hoje, alguém que está fazendo um trabalho muito bacana, ela que é especialista, né, em transplante de órgãos pelo Hospital Einstein. Ela que também é em preceptoria, também fez uma especialização no Hospital Sírio-Libanês. Olha que currículo maravilhoso da professora Graziele Jacob Pimenta. Ela trabalha na EBSER, no Hospital Universitário, e atualmente ela é enfermeira de transplantes no Banco de Olhos do Maranhão, da qual ela apontou uma carência. Hoje há uma fila de 800 pessoas necessitando de córneas. Então vamos fazer uma reflexão sobre isso juntos, queridos e queridas rádio ouvintes. Dizer que tem muita negativa, 70% de negativa de doação aqui no nosso estado. E nós queremos um estado muito amoroso, né? Um estado muito afetuoso. O Maranhão, a capital, a Ilha do Amor. Vamos pensar nisso. Eu entendo que não é fácil, mas eu entendo que essa sensibilização, esse trabalho de equipe, políticas públicas, com mais divulgação, com mais, né, convencimento sobre essa temática, eu tenho certeza que nós vamos além. E é isso, é um mês que deve continuar, né? É um mês que é escolhido para chamar a atenção. A doutora trouxe aqui um exemplo muito bom, onde ela foi falar sobre essa temática e de repente conseguiu um doador. Então é assim que vai acontecer. Por isso, o ano inteiro nós temos que falar de transplante, de doação, dessa vocação nossa natural de se colocar no lugar do outro. Nós, seres humanos, temos uma vocação de sentir a dor do outro. A gente não quer aquilo que a gente passou, a gente não quer que o outro passe também. Então, vamos exercer também aí a nossa empatia, a nossa solidariedade, esse amor tão grande que mora em nós, em cada um de nós reside um grande amor. Deus, por meio do Espírito Santo, ele está em nós. Então, que cresça essa nossa vontade, né, de contribuir com o outro, com a vida do nosso próximo, pensando aí nesse grande tema colocado aqui no Sintonia na Cidade, tão bem pela doutora Cibele, falando de doação de órgãos. Então, olha, muito obrigada pela audiência, queridas e queridos radioouvintes. Espero que essas palavras aqui possam trazer grandes reflexões a todos que nos acompanham, onde quer que vocês estejam. Dizer que nós estamos aqui para também dizer que a prevenção é o melhor caminho para tudo, né? Lembrar também que a gente está falando de um processo de terminalidade, de esperança para outras pessoas, mas lembrar também que a gente tem que cuidar da vida, né? Das vacinas. A gente tem hoje também uma baixíssima cobertura vacinal no país, no estado. Temos que completar o esquema da Covid, né? Que também trazem complicações que podem levar também a uma condição muito difícil. Então, assim, vamos falar também de esperança de vida, da gente se cuidar, né? Vamos cuidar mais da gente, vamos completar o nosso esquema vacinal. Ainda existem vacinas em vários postos de saúde. Aí tem gente que diz, eu só tomei a segunda dose. Eu fico tão triste. Eu falo, não, vem cá, vamos conversar, vamos completar o seu esquema vacinal. Nós sabemos que as vacinas salvam vidas.
mas a gente sabe que tem que completar o esquema vacinal. A gente tem ali muitas gripes, estamos vivendo um tempo, né, por conta do próprio cuidado que temos que ter com o meio ambiente. Nós estamos vivendo agora uma onda de calor. Sim. Então, nós temos que também nos hidratar, que cuidar, usar o protetor solar. Temos que também que cuidar dessa vida também, né? É importante tudo isso para não chegar a esse momento. Chegar desse momento, eu acho que é um momento da solidariedade, do amor, da paz, sabe, da gente se colocar também no lugar do outro, embora enlutados, mas há algo que é maior, que é o amor de Deus e que é a nossa vocação, né, de servir o nosso próximo. E eis uma grande oportunidade aí doando órgãos. Eu parabenizo a todas as pessoas que, né, disseram sim às doações de órgãos. Tenho certeza que essas pessoas, se forem dar os seus depoimentos, seus testemunhos, elas vão colocar coisas maravilhosas, vão agradecer, vão dizer que ficaram felizes de terem dito sim, né, de dizer que estão alegres por terem, né, contribuído com a doação de órgãos. Eu tenho certeza. Acho que a professora pode nos falar mais disso, já fazendo a sua fala final. Estamos chegando ao fim do nosso Sintonia na Cidade, mas no sábado que vem tem mais. Hoje um tema importante, doação de órgãos. Gente, um gesto de amor que salva vidas. É isso, doutora, né? A gente precisa falar disso e estender, né, a todas as pessoas a oportunidade de exercer a empatia. A gente fala sobre empatia, né? Mas é diferente eu dizer que eu sou empático quando eu tenho a oportunidade de fazê-lo e não faço. Isso. Então, é por isso que nós estamos aqui falando desse assunto. E esperamos que as pessoas possam entender que se trata de algo positivo, é algo bom, é algo que vai ajudar outra pessoa, né? E a gente tem essa capacidade, né, como você bem colocou, de colocar o outro em primeiro lugar, especialmente a gente podendo fazer isso, né? Isso. É diferente quando a gente não pode, mas existe aí uma oportunidade efetiva. Então, eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui sobre esse tema ao qual eu prezo muito e trabalho com ele há tanto tempo, estudo ele há tanto tempo, e a gente sabe quão valoroso é e significativo para a vida de tantas pessoas ter a esperança por meio dessa chance que uma família generosa forneceu. Então, eu agradeço também em nome dessas famílias doadoras, com certeza, por terem colocado a sua dor em segundo plano e doado vida, né? E perpetuado aí a vida de tantas pessoas que não tinham essa chance antes desse momento. Obrigada. Ah, que maravilha! Nós que agradecemos por essa reflexão tão importante, tão salvífica. Parabéns, doutora. Eu queria dizer também que estamos aqui abertos a receber as famílias. Se alguma família quiser vir aqui ao nosso programa Sintonia na Cidade, pode entrar em contato com o 098-3878-2120. Entre em contato, deixa o recado para mim, Rita Ivana, amiga de vocês, gente. Se vocês quiserem dar o depoimento de vocês, de como foi esse processo de doação também, é muito importante porque vai estimular também outras famílias. Então, fica esse espaço. Doutora, se a senhora conhecer alguma, quiser convocar também alguma família que queira vir até aqui, falar conosco, conversar de como foi esse processo, para que nós estimulemos também outras famílias, mas eu tenho muita confiança em Deus, que essas palavras aqui lançadas pela senhora, por nós, vão alcançar muitas pessoas, que nós haveremos de ter uma mudança dessa realidade também. Continuaremos militando pela saúde em todos os níveis e por todos que tem a possibilidade de continuar a vida recebendo um órgão. Então, eu tenho certeza que a Faculdade Florence, que é patrocinadora desse programa, tem trabalhado muito bem essa temática. A nossa escola técnica é parceira também. E conte conosco também para essas campanhas, para a divulgação, para as palestras. A casa também é da senhora, para a gente reunir no auditório aqui toda a nossa comunidade um dia para fazer uma fala sobre esse tema tão importante. Nós queremos estar juntos nessa luta que é de toda a sociedade.
O compromisso com a vida é um compromisso que é de todos nós. Olha, muito obrigada, minha gente. Estamos falando com a doutora Cibele Jacob Pimenta. Ela que é especialista tanto pelo Hospital Albert Einstein na área de doação de órgãos, pelo Sírio-Libanês também. Ela que está na EBSER também, trabalha no Hospital Presidente Dutra, tem feito um trabalho maravilhoso juntamente com Ângela, que coordena o Banco de Olhos. Um abraço, Ângela Inês, minha amiga. Quero abraçar todo o pessoal do Hospital Universitário, do Carlos Macieira, de todas as instituições. Abraçar a Cibele, que tão brilhantemente discorreu sobre esse tema. Isso nos dá nos oxigeniza, como diz o Pedro Mascarenhas, a continuar a perseverar, né, por essa luta em favor das doações. Então, aqui a nossa gratidão às famílias e dizer que foi um dia memorável para nós tratarmos um tema tão importante. Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Agradeço também aos nossos queridos rádio ouvintes pela audiência. Que bacana falar com vocês, né, meus amigos e minhas amigas. Maravilhoso falar com uma professora, né? Ela é uma professora, né? Uma enfermeira que nos falou muito bem dessa temática e acendeu, assim, luzes sobre as reflexões da importância das famílias dizerem sim à doação de órgãos. Fiquem com Deus. Daqui a pouquinho, mais um bloco e a gente quer agradecer. Foi um grande tema, um grande dia. Queremos agradecer a Deus, a vocês, a Cibele e ao Hospital Universitário por ter essa excelente profissional aí, excelentes profissionais a conduzir a equipe. Um abraço a Joyce Lages e a todos.